Boa noite, meu nome é Gustavo, nós iremos falar sobre clonagem. Eu irei apresentar o que cada integrante do grupo irá falar, e depois falar sobre a introdução à clonagem. A clonagem natural ficará com Fábio, e clonagem induzida com Israela, clonagem animal com Aline, clonagem reprodutiva com Vitória e clonagem terapêutica com Ellie. Ética e clonagem humana com Eliane e a conclusão irá ficar com Ulisses. Agora eu irei falar sobre a introdução à clonagem. A clonagem consiste basicamente na reprodução assexuada de indivíduos geneticamente iguais. Contudo, nos últimos anos, o termo clonagem tem assumido um significado especial relacionado com o processo laboratorial de obtenção de indivíduos geneticamente iguais através de técnicas de manipulação celular e de tecidos. A clonagem natural é aquela em que todos os seres reproduzem de uma forma original, ou seja, de uma forma assexuada, com nenhuma participação de nenhuma célula sexual, assim como é o caso de várias bactérias e dos seres unicelulares. A clonagem natural também pode acontecer em mamíferos e em alguns vegetais, por exemplo, gramas de jardins, bananeiras, seres humanos, macacos, leões e gêmeos univitelinos. Sempre que um ser é reproduzido de uma forma assexuadamente, na qual as células sexuais não participam, no caso os gametos, pode-se dizer que é uma clonagem natural. A clonagem induzida artificialmente é uma técnica da engenharia genética aplicada em vegetais e animais, ligada à pesquisa científica. Nesse caso, o termo aplica-se a uma forma de reprodução assexuada produzida em laboratório, de forma artificial, baseada em um único patrimônio genético. A partir de uma célula-mãe, ocorre a produção de uma ou mais células idênticas entre si e a original, que são os clones. Os indivíduos resultantes desse processo terão as mesmas características genéticas do indivíduo adulto, também denominado original. Existem dois tipos de clonagem induzida, as em vegetais e as em animais. As em vegetais baseiam-se na plantação e na criação de enxertos, nos quais são implantados brotos de plantas selecionadas em caules de outros vegetais. Essa técnica é utilizada em larga escala em muitas culturas comerciais, com a finalidade de aumentar a produção, melhorar a qualidade e uniformizar a colheita. Já em animais, pode-se usar como matéria-prima células embrionárias ou células somáticas, ou seja, todas as células do corpo com exceção das reprodutivas, que são induzidas em ovos anucleados artificialmente. Este é o último processo conhecido como transferência ou transplante nuclear, e foi esse o processo utilizado na clonagem da tão aclamada. A clonagem animal consiste na introdução de uma célula somática de um animal adulto dentro de um ócito, também conhecido como óvulo, do qual o núcleo foi retirado. Este ócito reprograma o núcleo contido na célula, tornando-o semelhante a um zigoto. Um embrião se desenvolve a partir deste zigoto e, após a transferência para o útero de uma fêmea receptora, é produzido um animal idêntico àquele que doou a célula somática, para utilizar no processo de clonagem. A clonagem animal pode ser usada para gerar múltiplas cópias de um animal de elite, com genética superior, acelerando o melhoramento genético do rebanho. Já para a saúde humana, a clonagem proporciona a produção de proteínas farmacêuticas em animais transgênicos, seja no sangue ou no leite. Diversas proteínas de grande impacto para seres humanos estão sendo atualmente produzidas em bioreatores, como a albumina, insulina e hormônios do crescimento. A clonagem reprodutiva tem como objetivo a produção de organismos idênticos ao progenitor. Durante a clonagem é realizado um procedimento chamado transferência nuclear, em que se retira o núcleo do óvulo e introduz o núcleo de uma célula gamética ou de uma somática da que será clonada. Depois desse processo, o óvulo é introduzido no útero do organismo que vai servir como barriga de aluguel.
para que ocorra o desenvolvimento do embrião. Esse procedimento foi usado no caso da ovelha dócil, o primeiro animal a ser clonado. Mas esse tipo de clonagem é extremamente difícil, porque existem várias desvantagens. A maioria dos clones morre no início da gestação. Os animais clonados têm defeitos e anomalias independentes da espécie, como problema no coração, pulmão, imunológico e defeitos musculares. Também percebeu que, na maioria dos casos, as células embrionárias são mais eficazes do que das células adultas. A clonagem terapêutica ela se baseia principalmente na obtenção de células-tronco para transplantes. As células-tronco basicamente são células com um grande poder de diferenciação, ou seja, elas se diferenciam para que formem tecidos do nosso corpo, vários tecidos, como o tecido do fígado, o tecido do coração e dentre outros. Existem 3 tipos de clonagem terapêutica: através das células embrionárias, através das células de indivíduos adultos e através do cordão umbilical. A clonagem embrionária ela é um tanto parecida com a clonagem reprodutiva. A diferença é que o óvulo ele não vai ser implantado no útero, ele vai ser deixado em laboratório para que ocorram as divisões do embrião. Então, assim, haja grandes possibilidades da fabricação de vários tecidos diferentes, pois é justamente nessa fase, na fase embrionária, que há um grande poder de diferenciação dessas células. As clonagens através das células de um adulto, elas ocorrem sim, só que o primeiro ponto é que há sim células-tronco em nosso corpo, em várias partes, só que em pequenas quantidades. E é importante saber em que tecidos serão capazes de se diferenciar. Foi feita uma pesquisa e foi comprovado que as células retiradas de pessoas com problemas cardíacos foram capazes de reconstruir o músculo do seu coração. Porém, o maior problema é a questão do autotransplante. Por exemplo, essa clonagem ela é vantajosa porque evita a rejeição se for o autotransplante. Só que há pessoas com doenças genéticas e as mutações elas afetam todas as células, então não é permitido esse transplante. Assim surge a necessidade de um doador compatível, o que é um pouco difícil. Por fim, vem a clonagem através do cordão umbilical. Há pesquisas que mostram que o sangue dentro do cordão umbilical concentrado lá, ele é rico em células-tronco. Daí, o cordão ele já é utilizado para transplante de medula óssea, principalmente para pessoas que têm leucemia. E há pesquisas com o cordão para tratamentos de doenças como autismo e diabetes, que ainda não tem cura atualmente. E caso esse transplante, essa diferenciação nas células do cordão umbilical ou até mesmo nas células de indivíduos adultos derem errado, vai ser necessária a utilização de células embrionárias, de embriões. E nisso surge uma questão ética, porque gera discussões sobre a utilização desses óvulos para a destruição de embriões humanos, porque tecnicamente está se evitando, está destruindo a possibilidade desse embrião se desenvolver e gerar uma vida, um ser humano. Então há essa discussão porque não é ético que
uma vida seja tirada para que outra seja criada. Ético ou não ético? Apesar de exatos 24 anos desde o experimento que deu certo da clonagem da ovelha Dolly, ainda é debatido o termo moralidade da clonagem. Ainda é usado o argumento crítico, ético e religioso, onde se cria a polêmica pergunta: será que o ser humano teria o direito de interferir nos processos naturais da vida ou nos desígnios divinos? Pergunta que é bem debatido, mas ninguém entrou em um consenso. Dois lados com argumentos fortes, convincentes e bem diferentes um do outro. Dois lados inconciliáveis e que em tempos e tempos vem à tona o discurso religioso, de maioria vertente cristã, sobre o processo da clonagem humana, que deve ser analisado de acordo com vários princípios bíblicos, usando entre outros Gênesis 1:27. Afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a única entre todas as outras criaturas. Claramente isso é algo a ser valorizado e não trocado como uma mercadoria para comprar e vender. Algumas pessoas têm promovido a clonagem humana como propósito com os órgãos para substituir os órgãos no transplante, mas não conseguem achar doador. Acham que tirar o próprio DNA iria reduzir drasticamente a chance de sua rejeição do órgão. Enquanto isso pode ser verdade, o problema é que esse procedimento barateia a sua vida humana. O processo da clonagem requer que os embriões humanos para serem usados, enquanto as células podem ser formadas para criar novos órgãos. É necessário matar vários embriões para obter o DNA. É necessário a essência da clonagem, digamos que jogar fora muitos embriões humanos como lixo. E completa o argumento força moralismo religioso, jogando para a sociedade, criando um verdadeiro cabo de guerra, trazendo polaridade, assuntos éticos científicos, levando o cunho social e valores princípios religiosos. Ética e clonagem humana. Atualmente, quando se fala de clonagem humana, a maior parte das pessoas pensa na criação de seres humanos idênticos a outros, mas a clonagem humana não é só isso. A clonagem humana pode ser reprodutiva ou não reprodutiva. Assim como já foi citado pelos nossos colegas anteriormente, a primeira tem por objetivo criar um ser geneticamente idêntico a outro, como um gene. Daí, uma célula contendo DNA é então retirada da pessoa que está sendo clonada. Por meio de eletricidade, o óvulo desprovido de um núcleo é fundido com a célula contendo o DNA do ser humano que está sendo clonado. Forma-se então um embrião, que é implantado na mãe de aluguel, aquela que forneceu o óvulo. Já a segunda, não reprodutiva, tem por base a criação de órgãos e tecidos para fins terapêuticos. Segundo a Sociedade Bioética, a clonagem humana é antiética, pois crê não ser preciso desenvolver embriões para depois destruí-los, uma vez que afirma que existem técnicas alternativas para se obter células-mães, como, por exemplo, o aproveitamento das células do cordão umbilical do recém-nascido, que é repleto de células que podem ser utilizadas para a regeneração de tecidos. Entre os problemas éticos levados no que diz respeito aos clones humanos, são riscos e incertezas que estão associados ao desenvolvimento da clonagem humana.